Você já se perguntou por que sente um vazio que não tem nome, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em ordem? Já percebeu aquele cansaço silencioso que não vem do corpo, mas da alma? E se eu te dissesse que talvez não seja azar, nem cansaço, nem rotina, mas sim a presença de alguém que não deveria estar mais aí? Todd Jerhuti nos alerta. Certos laços não são afetivos, são algemas. E enquanto você pensa estar amando, sua essência está sendo lentamente drenada, como um templo sagrado sendo profanado por dentro, em silêncio. Quantos beijos são, na verdade, selos de aprisionamento? Quantas promessas são contratos disfarçados, firmados para te manter cego à sua própria luz? O relacionamento que hoje você chama de amor pode ser o feitiço mais eficiente para te afastar do seu verdadeiro propósito, e você nem percebe. O inimigo da sua alma não veste preto, não rosna, não grita. Ele sorri, ele te acalma, ele te convence de que sem ele você se perde, quando na verdade é exatamente com ele que você já começou a se perder. Todd não fala de amores comuns. Ele fala de pactos espirituais, disfarçados de afeto, de conexões que parecem doces, mas foram seladas com intenção de controle. Enquanto você ouve palavras doces, sua centelha divina é silenciada. Enquanto você finge paz, sua alma grita num idioma que você esqueceu como traduzir. E o mais cruel é que isso tudo acontece lentamente, um dia de cada vez. Uma migalha de luz a menos, um fragmento de identidade a mais sendo entregue ao outro sem que você perceba. Mas o universo tem seus próprios sussurros, e eles nunca param de chamar por quem ainda guarda uma centelha de verdade. A dor que você sente não é sua inimiga, é a última tentativa da sua alma de te acordar. Algo está morrendo aí dentro, e não é o amor, é você, a sua essência. O que Todd revela não é apenas um aviso, é um portal, um espelho invertido que mostra o que você tentou ignorar por medo de perder, quando o que você está realmente perdendo é a si mesmo. E se tudo isso for verdade, e se o seu relacionamento for, na verdade, o mais sofisticado instrumento de distração espiritual já instalado em sua vida, se você sente que algo está errado, mas nunca conseguiu nomear, então não saia. Porque o que vem a seguir não é apenas uma revelação, é uma ruptura, um ponto sem retorno. E você está prestes a ver o que ninguém mais teve coragem de te mostrar. Você lembra exatamente quando parou de se ouvir? Não foi de uma vez. Foi no detalhe, no olhar que você ignorou, na voz que te interrompeu suavemente, mas você aceitou calado. A alma não morre com gritos, ela desaba nos silêncios. E é nesse espaço não dito que Todd Jerhuti aponta, onde o amor deixa de ser portal e se transforma em prisão disfarçada de afeto. Você ainda chama isso de carinho, mas seu corpo já sussurra alertas que sua mente aprendeu a silenciar. Não percebe? A sua luz começou a diminuir e você passou a achar isso normal. Há um tipo de conexão que não eleva, ela paralisa. E ela chega sutil, como um perfume familiar, como algo que parecia destino, mas era apenas repetição. Repetição de um ciclo antigo, anterior até a sua memória. Todd ensina que certos relacionamentos são pactos kármicos que retornam para testar sua capacidade de se libertar. E se a dor que você sente não for castigo, mas chamada? E se a confusão for apenas a linguagem do seu espírito tentando se manifestar, tentando te acordar de um sonho que não é seu? Você se deu inteiro para alguém que só soube pegar, e ainda assim justificou, perdoou, esperou que mudasse. Mas o que você não entendeu, o que Todd sussurra nas entrelinhas do tempo, é que não se muda a essência de uma troca que foi criada para te desequilibrar. Há relações que não foram feitas para durar, foram feitas para te testar. E quanto mais você insiste, mais afunda, não por falta de amor, mas por excesso de autoabandono. Você já percebeu isso? Ou ainda chama de fase ruim? A alma não grita, ela enfraquece. Primeiro em sonhos estranhos, depois em insônia disfarçada de ansiedade. Depois vem os choros sem motivo, o cansaço que não passa, o corpo que adoece aos poucos. Mas você continua dizendo, está tudo bem, é só estresse. Não é. É a sua essência te dizendo que está perdendo território, que o relacionamento que hoje te envolve foi moldado não para o seu crescimento, mas para o seu silenciamento.
Quantas vezes você já teve que diminuir quem é para manter alguém por perto? Você trocou sua verdade por migalhas de afeto. E agora anda com cuidado, mede palavras, esconde sentimentos, como quem vive numa terra minada. Mas ninguém te prendeu. Então, por que você vive como se estivesse acorrentado? Esse é o feitiço mais cruel, o cárcere invisível, a cela emocional que você aceita por medo de ficar só. Todd mostra que o verdadeiro amor nunca exige que você se apague. Ao contrário, ele te ilumina. Mas você foi convencido de que amar é suportar, tolerar, ceder. E foi assim, sorrindo para não incomodar, que você começou a morrer. Lembra quando você era cheio de sonhos? Agora você só quer paz. Mas essa paz é feita de renúncias, de silêncios forçados, de vontades engolidas. Você chama isso de maturidade. Mas Todd chamaria de esquecimento. Esquecer quem você é. Esquecer o que te move. Esquecer que veio para expandir e não se encolher. E é nesse ponto que tudo começa a ruir. Quando você se acostuma a ser menos do que nasceu para ser, só para não perder alguém que não sabe nem reconhecer a sua luz. O mais triste é que você sente isso, mas não sabe explicar. Tem dias que o peito aperta sem razão, que o corpo parece pesado demais, que o mundo parece longe demais. E você chama isso de vida adulta, mas é sua alma tentando voltar para casa. E a casa da alma não é feita de paredes, é feita de integridade, de presença, de verdade. E você a abandonou para construir um castelo com alguém que só te oferece ruínas emocionais. Você aceitou migalhas e agora não sabe mais o sabor do banquete que é viver em si. E todo dia você se afasta mais um pouco da sua própria essência. Mas ainda há tempo. Todd Jehuti não revela por acaso. Ele mostra o véu, mas cabe a você decidir se vai continuar fingindo que não vê. O que você sente agora, neste exato momento, é o começo do despertar. É desconfortável, é intenso, mas é necessário, porque a alma, quando se cala por muito tempo, encontra outras formas de gritar. Agora me diga, quantas vezes você já se traiu em nome do nós? E até quando você vai continuar chamando isso de amor? Você achou que amor era sacrifício, que amar era se adaptar, se calar, engolir o choro e sorrir por educação. E enquanto você fazia isso com orgulho, algo dentro de você começava a definhar, como uma chama sufocada por um vidro grosso, inalcançável. Você chamava de parceria, mas era submissão emocional. Você chamava de cuidado, mas era controle disfarçado. E ninguém te avisou que quando o amor começa a exigir que você abandone sua essência, ele já deixou de ser amor há muito tempo. Todd Jehuti não fala de sentimentos superficiais. Ele fala de contratos espirituais invisíveis que você assinou sem saber, lá atrás, quando cedeu pela primeira vez contra a sua vontade. Você se orgulhava da sua capacidade de amar, mas o que fez com isso foi se doar, até não sobrar mais ninguém para amar você mesmo. Você foi se esvaziando, não em nome do outro, mas em nome da ilusão. A ilusão de que amar alguém é mais importante do que se manter inteiro. E isso, segundo Todd, é o maior dos enganos humanos. Buscar no outro aquilo que deveria ser reverenciado dentro de si. Você não precisava se curvar para ser aceito. Não precisava pedir espaço, permissão, perdão por existir com intensidade. Mas foi isso que você aprendeu. Foi isso que você repetiu. Agora pare e sinta. Quantas versões de si mesmo você matou para manter esse relacionamento vivo? Quantos não você engoliu? Quantas vezes sorriu quando queria gritar? Quantas vezes fingiu estar bem só para não ser inconveniente? Cada uma dessas escolhas construiu um templo falso, onde você adorava o outro e esquecia que também merecia ser adorado. Mas deuses falsos exigem sacrifícios. E você foi o sacrifício, o corpo presente, a alma ausente, o ser que habita mas não vive. Todd ensina que relacionamentos não curam, eles apenas revelam. E o que esse relacionamento tem revelado sobre você? Que você ainda precisa ser aceito? Que você ainda tem medo da solidão? Que prefere a dor conhecida do que o vazio da liberdade? O mais cruel não é o que o outro faz, é o que você permite.
é o que você repete, é o que você silencia por medo de ficar só. Mas ficar só nunca foi o problema. O verdadeiro abismo é estar acompanhado e ainda assim sentir-se invisível. Você já percebeu que as palavras dele ficaram mais secas? Que os toques mudaram de temperatura? Que os olhos não te buscam mais com admiração, mas com cobrança? E mesmo assim, você continua aí, esperando o dia em que ele vai voltar a ser como antes. Mas aquele antes era armadilha, era isca, era a fase do encantamento. Todd chama isso de cegueira inicial do vínculo kármico. O momento em que a alma é seduzida por algo que parece familiar, porque de fato é, mas não é bom, é conhecido, é repetição. A dor que você sente agora não é nova, ela tem raízes profundas, lá na infância talvez, ou em vidas passadas. Mas esse relacionamento a reativou como um gatilho, e você, ao invés de se libertar, mergulhou ainda mais. Porque era confortável, porque era amor, você dizia. Mas Todd te pergunta, que tipo de amor exige que você desapareça para que ele sobreviva? Que tipo de conexão só existe quando você está de joelhos? Essa relação não te quer desperto, ela te quer funcional, te quer presente, mas não inteiro, te quer útil, mas não livre. E você aceitou esse papel porque achou que amar é servir, mas servir não é se anular. Servir não é apagar sua chama. E mesmo assim você seguiu, se moldando, se podando, se encaixando, como uma estátua sagrada colocada num canto escuro onde ninguém a vê, mas todos esperam que permaneça imóvel e disponível. Você tenta conversar, mas as palavras não saem. Ou, quando saem, ele não escuta. Ou escuta, mas não sente. Ou sente, mas te culpa. E mais uma vez você engole o incômodo e volta para dentro. Só que cada retorno interno agora é mais escuro, mais silencioso, mais sufocante. E o que antes era amor virou cativeiro emocional. Você até esqueceu como era viver leve. Como era rir sem medo, como era existir sem pedir desculpas por isso. Todd não condena o amor, ele só ensina que o verdadeiro amor começa no templo interno, e esse templo está em ruínas, porque você o abandonou, porque construiu outro fora de si, com bases frágeis e promessas ilusórias. Mas a alma não mente, ela sangra em silêncio até que você pare de ignorá-la. E talvez, só talvez, essa seja a sua última chance de ouvir. Você já reparou que não reconhece mais a pessoa no espelho? Aquele reflexo que antes te devolvia esperança, agora te encara com cansaço, com olhos vazios, com uma sombra que não estava ali. Mas o que mudou? Você não sofreu um acidente, não adoeceu fisicamente, não passou por uma guerra visível. A guerra foi interna, lenta, silenciosa. Foi cada vez que você calou sua intuição para manter uma paz comprada, cada vez que você anulou seu instinto para não desagradar. E agora você se olha e não sabe mais onde foi parar. Todd Jerruti sempre alertou: o veneno mais mortal não é aquele que vem de fora, é o que você mesmo ingere aos poucos, achando que está se protegendo. Aquele deixa pra lá, aquele ele vai mudar, aquele é só uma fase. Foram doses pequenas demais para despertar alarme, mas precisas o suficiente para te afastar de si. O pior veneno não tem gosto, tem hábito, e agora você não sabe mais viver sem ele. Você se acostumou com a dor. Você construiu sua rotina em cima da ausência. Você substituiu afeto por sobrevivência emocional. O mais chocante é que você continua tentando, ainda justifica, ainda encontra desculpas para o que sente. Mas Todd não aceita desculpas. Ele exige verdade. E a verdade dói, porque exige coragem. Coragem de admitir que você não está vivendo, está apenas se mantendo. Coragem de olhar para aquele relacionamento e admitir que ele te mata, mesmo quando sorri, mesmo quando beija, mesmo quando diz "eu te amo", porque não é sobre o que se diz, é sobre o que você sente quando está ao lado dele. Sente o nó no estômago? Ele não vem do ciúme, nem da dúvida, vem da alma tentando se proteger. É como se cada presença dele ocupasse um espaço que antes era seu. Você não medita mais, você não dança mais, você não canta mais como antes. Você vai perdendo pequenos pedaços de si, quase imperceptíveis.
E o mais trágico, você sente falta de si mesmo, mas não sabe como voltar. Você foi ficando para trás, dentro da própria vida. Quantas vezes você já tentou conversar e acabou pedindo desculpas por sentir demais, por chorar demais, por amar demais? Mas o que você chama de demais é apenas você sendo inteiro, e ele nunca soube lidar com inteireza. Porque gente vazia não suporta gente cheia de luz. E o que ele faz? Te faz acreditar que você é exagerado, sensível, complicado demais. Mas Thoth revela o que está oculto. Não é você que é intenso demais. É ele que é raso. Raso demais para te conter, para te ver, para te honrar. Você já percebeu como sua voz mudou? Como você fala mais baixo? Como você hesita antes de se posicionar? Não é só medo da reação dele, é o medo de você mesmo. Medo de provocar um confronto que revele o que você já sabe, que ele não está mais ali. Ou pior, que nunca esteve de verdade. Que o que te manteve nessa relação foi a ideia de alguém, a projeção, a esperança. E esperança é cruel quando usada como desculpa para continuar onde a alma já partiu. Thoth Jerhuti chama isso de ilusões da permanência. Aqueles vínculos que já morreram, mas você insiste em reanimar com gestos, com promessas, com fé. Mas não há como ressuscitar o que já virou ausência. Você pode tentar de todas as formas, mudar o cabelo, a rotina, os hábitos, o tom da voz, mas ele nunca vai te ver como você precisa ser visto, porque para isso ele teria que ver a si mesmo. E ele não quer. Ele não pode. E você, sem perceber, está se tornando ele. Sim, você está se tornando aquilo que um dia jurou que nunca aceitaria. Indiferente, frio, com medo de amar de novo. E tudo isso porque aceitou um relacionamento que, ao invés de expandir sua consciência, a encolheu. Você parou de ler, parou de sonhar, parou de se tocar com carinho. Você virou sobrevivente dentro da sua própria casa emocional. E agora está cansado, exausto, mas não de viver, de fingir que está tudo bem. Thoth ensina que a alma sempre encontra um caminho de volta, mas esse caminho nunca é confortável. Ele exige perdas, exige luto, e o luto mais difícil é o de alguém que ainda respira ao seu lado, mas já morreu dentro de você. Ainda assim, você insiste, porque acha que desistir é fracasso. Mas Thoth revela, o verdadeiro fracasso é se abandonar. E é isso que você tem feito. Um abandono diário, ritualizado, disfarçado de comprometimento. Você sente o tempo passando, as semanas que se repetem, os domingos que doem sem explicação. É sua alma chorando por dentro, tentando chamar sua atenção. E se você não ouvir agora, quando vai ouvir? Quando o corpo adoecer, quando a raiva explodir, quando o amor próprio virar pó. O tempo está te dando sinais, e Thoth está te entregando o espelho. Partido, sim, mas ainda capaz de refletir quem você realmente é. A escolha é sua. Vai continuar juntando cacos ou vai começar a reconstrução? Existe um instante tão breve quanto um sopro em que algo dentro de você quebra, e o som não é externo, mas você sente como um terremoto silencioso. Esse instante vem depois de meses, anos, talvez vidas inteiras, tentando manter o que já te desfazia por dentro. É o momento em que sua alma, cansada de ser ignorada, simplesmente recusa continuar se curvando. E mesmo que você ainda diga que ama, que perdoa, que entende, esse amor não é mais ponte, é prisão. Thoth Jerhuti revela que esse é o portal, o início do fim de uma ilusão. E você está atravessando sem saber, mas sentindo tudo. Você começa a ver com outros olhos. As frases que antes pareciam normais, agora soam como manipulação. Os silêncios que você aceitava como paz, agora pesam como abandono. Os gestos que você chamava de cuidado, agora parecem cálculo. E o mais assustador, você começa a perceber que se acostumou com isso, que sua alma foi domesticada, que sua intuição foi silenciada por argumentos doces, por discursos espirituais, por conselhos tortos que te ensinavam a aguentar como se isso fosse sinal de evolução. Mas Thoth sussurra: aguentar o que te destrói não é sinal de luz, é traição interna. Você já tentou sair, não tentou? Pensou em terminar, em ir embora, em sumir, mas sempre houve um fio invisível te puxando de volta. Promessas, lágrimas, apelos emocionais, um script conhecido demais, como se a dor viesse com trilha sonora. Ele sabia exatamente o que dizer. E você
exausto, acreditava mais uma vez. Não por ingenuidade, mas por medo. Medo de enfrentar o vazio. Medo de olhar para si e ver o quanto se perdeu. Mas Todd revela que o vazio não é inimigo. O verdadeiro inimigo é continuar preenchendo esse espaço com o que te adoece. A cada "vamos tentar de novo", você entregava mais um pedaço de si. E agora não sabe mais o que é seu e o que é dele. As opiniões se misturaram, os desejos se apagaram, a sua voz virou eco. E no fundo, o que mais te dói nem é a ausência dele, é a ausência de você em si. A alma que se olha e não se encontra. A essência que grita sem ser ouvida. Mas o que Todd mostra com clareza é que isso não é o fim. É o início do renascimento, porque só renasce quem primeiro morre para aquilo que não é. Talvez você ache que ainda ama, mas escute com coragem. Amar não é sofrer em silêncio. Não é carregar culpa, medo ou ansiedade. Amar não é se apequenar para manter alguém por perto. Isso não é amor. É apego, é vício emocional. É uma fome antiga que você tenta saciar com migalhas afetivas. E essa fome não se resolve com o outro, se resolve com você, com a decisão crua e dolorosa de não mais aceitar menos do que sua alma merece. Você lembra de quem era antes de tudo isso? Talvez não lembre com clareza, talvez só restem fragmentos, mas em algum lugar aí dentro essa versão ainda pulsa. Espera, chama, ela não morreu, apenas dormiu, esperando você a escolher de novo. Todd ensina que a essência nunca desaparece, apenas se esconde atrás das camadas que criamos para sobreviver. Mas sobreviver não é viver. E você merece mais, merece acordar para si, mesmo que isso custe a companhia de quem não sabe te acompanhar. A ruptura não acontece em um grito, ela vem num silêncio ensurdecedor, num domingo qualquer, numa madrugada, num olhar sem brilho. É quando você percebe que tudo que tentou salvar nunca foi seu de verdade. E esse choque é cruel, mas também é libertador. Porque quando você finalmente aceita que nada mais pode ser feito, é quando tudo pode finalmente começar. A reconstrução, o resgate, a reconexão com o que é puro, com o que é verdade. Você vai sentir medo, vai doer, vai chorar por dias, vai sentir saudade de algo que nem era real. Mas Todd te segura pelas mãos invisíveis da consciência e sussurra: é preciso atravessar, porque do outro lado do abismo está você, inteiro, desperto, livre, não perfeito, mas real. E o real não fere, não manipula, não cobra presença em troca de amor. O real acolhe, o real expande, e você nasceu para isso. E então você se pergunta: se eu me for, quem serei? E a resposta não virá em palavras. Ela virá na leveza que você sentirá depois do luto. No primeiro suspiro em que o ar parecer de novo limpo. No primeiro riso que não precise ser contido. Na primeira noite em que o travesseiro não seja mais cúmplice de lágrimas escondidas. Você será o que sempre foi, mas sem as correntes, sem os pactos velados, sem a culpa. E se hoje você está em ruínas, agradeça, porque Todd ensina: somente nas ruínas se encontra o alicerce da verdade. Somente na ausência se redescobre a presença. E somente quando tudo desaba, a alma encontra espaço para construir algo que valha a pena. Você ainda está aqui, ainda respirando, ainda sentindo tudo, mesmo com o peito esmagado por lembranças, medos e fragmentos de um amor que já não tiveste. E isso é a prova. Você sobreviveu ao pior. O que te matou por dentro não conseguiu apagar por completo sua luz. Ela pode estar enfraquecida, sim, mas ainda pulsa, ainda vibra, ainda chama. Porque, como ensina Todd Jerute, a alma não desaparece. Ela apenas se retrai para se proteger. E agora, nesse exato momento, ela espera. Espera que você pare de correr atrás do que te fere e, finalmente, corra em direção a si mesmo. Você já percebeu como se tornou mestre em disfarçar a dor? Em responder, tá tudo bem, com a voz trêmula, com o olhar perdido, com o coração em colapso silencioso? Mas chegou o momento em que o disfarce se esgotou.
em que o mundo interno transborda tanto que não cabe mais no corpo. O cansaço não é físico, é existencial. A alma implora por verdade. E não qualquer verdade, mas a mais dura de todas. Você não precisa mais estar ali. O lugar que você chama de relacionamento, Thoth revela como campo de desgaste espiritual. E só você pode encerrar esse ciclo. Ele ainda sorri, ainda tenta, ainda diz que te ama. Mas agora você enxerga as lacunas, percebe as entrelinhas, sente o peso do que não é dito. E por mais que o coração ainda queira acreditar, a consciência já não aceita mais se calar. Você já ultrapassou o ponto de retorno. O momento em que deixar de agir dói mais do que agir. Porque, por mais que o fim pareça assustador, continuar é se afogar de forma lenta e cruel. E não há espiritualidade verdadeira na estagnação. Você foi fiel, foi paciente, foi forte até demais, mas a força que não é acompanhada de amor próprio se torna prisão. E você sabe disso agora. Thoth não exige heroísmo. Ele exige lucidez. Ele exige que você se olhe no espelho da alma e reconheça o cativeiro que construiu com as próprias mãos, guiado por traumas, carências e repetições inconscientes. Mas também te mostra a chave, e essa chave não está no outro, está em você, no ato corajoso de dizer basta, mesmo tremendo, mesmo sangrando. A libertação não é um salto, é um passo para longe da dependência emocional, um passo para fora da narrativa de vítima, um passo para dentro do templo que você abandonou, seu próprio coração. E Thoth sussurra, o coração que vibra na verdade não precisa de aplausos nem de aprovação para existir. Ele pulsa em ritmo de universo, e o universo inteiro se curva diante de uma alma que decide voltar a si mesma. Você vai querer voltar, vai lembrar de momentos bons, vai se culpar, vai se perguntar se está exagerando, mas não se engane, isso é parte do processo. A mente, viciada em padrões antigos, vai tentar te puxar de volta, vai romantizar o que já morreu, vai minimizar as dores, vai pintar de cores suaves aquilo que te arrancou aos poucos. Mas agora você sabe, agora você sente. E uma vez que a alma acorda, não há como voltar a dormir. Você não precisa mais lutar por espaço, não precisa mais implorar para ser ouvido, não precisa mais carregar o peso de dois em um relacionamento que só te consome. Amor não é esforço constante, amor é expansão. É respiração leve, é descanso emocional. E se você não está encontrando isso, então não é amor, é apego, é carência, é medo de não encontrar algo melhor. Mas Thoth afirma, aquilo que é verdadeiro nunca exige que você se destrua para ser mantido. O novo virá, mas ele só chega quando o velho vai embora de verdade. E isso significa fechar a porta sem deixar frestas, sem manter conversas abertas, sem preservar a memória de um futuro que nunca vai acontecer. O luto é necessário, mas o luto não é fim. É purificação, é esvaziamento, é limpeza da alma para que ela possa enfim voltar a se preencher com o que é seu e só seu. Porque o verdadeiro reencontro com o amor começa dentro. Não haverá fogos, não haverá alívio imediato, mas haverá verdade, haverá silêncio. E nesse silêncio você vai se ouvir de novo, vai lembrar da sua própria voz, do seu riso, do seu brilho. Vai, aos poucos, resgatar a criança que foi sufocada, o adolescente que foi ferido, o adulto que aprendeu a sobreviver. E nesse resgate, você vai se curar. Não porque alguém te salvou, mas porque você decidiu parar de se trair. A vida não espera, a alma não negocia eternamente. E você sabe, ou rompe agora, ou afunda de vez. Mas você não nasceu para afundar. Você nasceu para voar, para transmutar, para amar, começando por si. Então respire, aceite, liberte e caminhe. Porque, como ensina Thoth Jerut, o verdadeiro poder não está em manter o que te prende, mas em soltar o que já não te serve. E o que vem depois é o milagre da reconexão. Você chegou até aqui. Isso, por si só, já é uma revolução. Atravessar cada palavra, cada corte simbólico, cada verdade sussurrada por Thoth Jerut dentro do seu próprio peito, não é entretenimento, é renascimento. E se você ainda está respirando ao final desta jornada, é porque algo em você se recusou a morrer. Talvez tenha sido a última centelha.
talvez um sussurro de si mesmo, talvez a lembrança de uma versão sua que ainda acredita no amor, mas não no amor que te destrói, no amor que liberta. Olhe em volta, nada mudou, mas dentro de você, tudo já começou a mudar. E é esse o segredo. A transformação não acontece no externo, não acontece no outro. A verdadeira alquimia começa na caverna escura da consciência, onde você finalmente decide parar de fingir, de parar de se esconder, de parar de tolerar o intolerável. Você começou esta jornada com dúvidas, mas agora carrega silêncio. E é no silêncio que as almas despertas escutam a verdade. Todt Jehuti não apareceu para te oferecer respostas prontas. Ele veio para rasgar o véu, para segurar seu rosto e te obrigar a olhar para onde você nunca teve coragem. E agora você viu. Você viu o relacionamento que te esvaziava. Viu as mentiras que você mesmo contava para aguentar. Viu as versões suas que foram silenciadas para que o outro não fosse embora. Mas hoje, neste instante, algo dentro de você disse: chega. E esse chega não é raiva, é clareza, é amor próprio emergindo depois de anos submerso. Você pode voltar à rotina, pode até tentar esquecer tudo isso, mas não vai conseguir, porque a semente foi plantada. E como ensina Todt, o que é visto nunca mais pode ser invisível. A dor não desaparece, mas muda de forma. Ela vira bússola, ela vira fogo de transmutação, e você, mesmo sem perceber, já está se movendo, já está escolhendo com mais consciência, já está dizendo não para o que antes aceitava de olhos fechados. Isso é libertação. Não se culpe se ainda chorar. Não se culpe se ainda pensar nele. Isso também faz parte. Toda alma que se liberta passa pelo vale da saudade. Mas essa saudade não é dele. É de você mesmo, de quem você era antes de ser moldado por medo, carência e condicionamento. Você não está perdendo o amor da sua vida. Você está recuperando o amor pela sua vida. E não existe ganho maior do que esse. Não tenha pressa. A alma não é um campo de batalha. Ela é um jardim que volta a florescer quando você para de regar o que já apodreceu. E cada passo agora é sagrado. Cada pequeno gesto de reconexão com você mesmo é uma oferenda aos deuses internos. Você não precisa estar pronto. Só precisa estar disposto. Porque, como Todt diz, não é a perfeição que liberta, é a verdade. E você já está nela. Você pode sentir um vazio agora, um silêncio desconfortável, uma ausência que parece ecoar nos ossos. Mas não se assuste. Esse é o espaço sendo aberto para algo novo. E esse novo não virá de fora, não virá em forma de outro relacionamento. Virá de dentro, do toque cuidadoso que você dará a si mesmo, do olhar que se volta para dentro com reverência, da mão que você estende para si pela primeira vez, sem exigir nada em troca. Você foi condicionado a acreditar que o amor exige dor, que é preciso sofrer para merecer. Mas Todt destrói esse mito com uma única sentença: o amor verdadeiro começa onde o sacrifício termina. Então pare de se oferecer em sacrifício. Pare de chamar de relacionamento aquilo que só te arrasta. Pare de repetir ciclos que foram herdados, não escolhidos. E escolha agora, com presença, com firmeza, com compaixão por si mesmo. Tudo o que você precisa já está em você. A coragem, a clareza, a força. A alma nunca esteve quebrada, só estava presa em narrativas que não eram suas. E agora, com o véu rasgado, você tem a chance de reescrever, de caminhar sem arrastar correntes, de amar sem esquecer quem é, de viver sem se diminuir. Essa não é apenas a conclusão de um vídeo, é o renascimento de uma alma que por muito tempo ficou em silêncio. E agora, o que fazer com isso tudo? A resposta não está no próximo passo, está na presença, no agora. Em cada escolha que você fará depois deste instante, vai voltar para o ciclo ou vai sustentar o vazio até que ele floresça em presença? Vai continuar salvando o outro ou vai, enfim, se salvar? Lembre-se, toda alma que desperta se vê diante de um abismo, mas é nesse abismo que as asas nascem.
Você pode temer a queda ou pode escolher o voo. Se essa travessia te tocou de alguma forma, não pare aqui. Continue sua jornada espiritual com os ensinamentos ocultos de Thoth. Toque agora na playlist que aparece na tela ou nos comentários fixados. Lá, outras revelações te esperam. Não para te entreter, mas para te transformar. Você sentiu? Então clique agora e entre no próximo portal, porque a alma que desperta nunca mais dorme igual.